Fala galera, bem-vindos ao canal Balão Narrativo. Meu nome é Miguel e eu acho que eu deveria me apresentar mais vezes aqui no canal, já que a maioria realmente não sabe qual é o meu nome. E hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco mais diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, porque eu não estou com muito tempo, vou ser sincero. Como eu coloquei lá na comunidade, como eu coloquei também no último vídeo, eu vou estar fazendo desse vídeo aqui, que seria o segundo vídeo da semana, um respondendo comentários, porque nesse final de semana eu vou estar viajando. Na verdade, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou estar em viagem. Final de semana é Dia das Mães, é também o meu aniversário, então eu realmente não estava com muito tempo para produzir conteúdo. E como recentemente o canal também chegou na marca de 6 mil inscritos, eu decidi fazer desse vídeo um especial de respondendo comentários, para me aproximar um pouquinho mais de vocês, ver o que vocês teriam de dúvidas para perguntar, e agradecer pela marca dos 6 mil inscritos e todas as outras marcas que o canal já alcançou até aqui. Na verdade, eu acho que eu já tô devendo esse agradecimento há muito tempo, já que tudo que eu conquistei e tudo que eu vou conquistar aqui no YouTube é graças a vocês, e eu espero continuar produzindo conteúdo de qualidade e sempre melhorando para vocês continuarem gostando do conteúdo por aqui. Queria também fazer um agradecimento especial pro pessoal que tá sempre comentando aqui nos vídeos, principalmente o pessoal que me manda apoio, fala que o canal vai crescer e fala que gosta do conteúdo. Vocês não têm ideia do quanto que palavras de carinho ajudam a quem tá produzindo a continuar colocando vídeos na plataforma. Eu sempre tento ler todos os comentários, curtir todos que eu posso, responder quando possível, e hoje eu quero colocar vocês em um pouquinho mais de evidência aqui no canal, começando a responder as perguntas que vocês colocaram lá na comunidade e que também colocaram no vídeo. Eu vou pegar alguns também pra responder. Mas começando com um cara que eu acompanho há muito tempo, que eu admiro bastante aqui na plataforma, que é o Thiago ZGB. O Thiago comentou o seguinte: primeiramente, parabéns pelo seu canal, é muito bom, existem poucos canais tão relevantes e informativos como o seu no YouTube. Minha pergunta é, você acha que os quadrinhos da Marvel ou DC estão saturados de tanto ficarem inserindo personagens mega poderosos? Pergunto isso principalmente com a Marvel, o que eu estou vendo a Marvel criando ou trazendo entidades absurdas, entupido de poder, que acaba bagunçando a própria cosmologia do universo dela. Um grande abraço, jovem. Thiago, você não tem noção do quanto que eu fico feliz de você gostar do conteúdo. Eu te acompanho tem muito tempo, mas eu acompanho na minha conta principal, a conta que tem um canal, a minha conta secundária, então geralmente meus comentários não aparecem tanto no seu vídeo. Quer dizer, aparecem, só não vai mostrar que é o meu canal que tá lá. Inclusive eu recomendo que todo mundo que não conhece o canal do Thiago passem lá pra conhecer e se inscrevam, porque é um canal muito completo, principalmente quando se trata de cosmologia. Pra quem gosta de quadrinhos, Marvel, DC, anime, passe lá no canal do cara, que ele é muito completo em conteúdo. Mas respondendo a pergunta em questão, cara, eu acho que a Marvel tá passando por uma crise criativa muito forte, e a maioria só se atenta a isso nos filmes, porque os filmes estão ficando um pouco mais fracassados, mas nos quadrinhos isso é muito forte também. Então tem uma coisa que tá muito nítida, tanto é que você colocou no seu comentário, que estão inserindo tantos personagens poderosos que fica difícil acompanhar a cosmologia. Eu, por exemplo, eu tinha a Marvel como um exemplo porque a hierarquia cósmica era muito bem definida. Nós temos o One Above All, o Tribunal Vivo, Eternidade, Infinito e por aí vai, até indo para as entidades mais fracas. Só que nos últimos anos estão abarrotando tantas entidades, estão mexendo tanto no universo que tá ficando um pouco complicado entender tudo o que tá acontecendo. Teve a HQ Gods que lançou e reformulou todas as entidades, tanto é que elas estão diferentes em aparência. A Tempestade agora tá ligada na Eternidade. O Hulk, nas HQ solo do Hulk surgiram duas novas entidades primordiais que estão ligadas ao The One Above All. Eu vi na sua comunidade o post de você mostrando como The One Above All tá lidando com Deus, se não me engano é Haddad o nome, e eu acho que isso complica muito a vida do pessoal que lê quadrinhos mais casualmente, inclusive a nossa que acompanha quadrinhos diariamente, que tá produzindo conteúdo. Eu mesmo não consigo entender direitinho como tá a hierarquia cósmica da Marvel por agora, e olha que eu pesquiso bastante pra estar aqui produzindo vídeos, mas eu não queria falar só das entidades aqui não, até porque no seu comentário você também falou sobre personagens mega poderosos sem especificar. Então no meio desse balaio todo aí dá pra gente colocar o Thor, pai de todos, o Hulk, que também tá muito poderoso, a Tempestade, que se ligou à Eternidade, a Jean Grey, que virou a Fênix, e eu acho que a Marvel não tá sabendo trabalhar esses personagens. Pegar, por exemplo, a Jean Grey como exemplo. A Jean Grey simplesmente não tem vilão como Fênix, tanto é que nos quadrinhos dela ela tá encarando personagens que são vilões do Thor. A única HQ que foi boa dela foi quando ela se ligou à Fênix de fato e mostraram ser uma desde o início, onde ela teve que encarar uma versão do Senhor Sinistro super poderosa e tudo mais. O Thor a mesma coisa, o Thor simplesmente não tem vilão enquanto ele for o pai de todos, e eu acho que é por isso que a Marvel segura tanto o personagem pra ele não usar a força Odin. Eles estão usando como desculpa o fato de que o Thor teria que cair no sono profundo caso utilizasse a força do pai dele, só que não é bem assim não, o Odin não tinha que ficar o tempo todo dormindo caso usasse seus poderes. E eu acho que essa diferença fica meio nítida quando a gente acompanha os quadrinhos da DC, porque o Superman tá mega poderoso e as histórias dele tão muito boas. Ele tá encarando o Apocalipse, que tá mais forte do que nunca, e tá tudo muito coeso e muito divertido de se ler. Claro que nada na DC também é tudo perfeito, tem muitas falhas em algumas histórias também, mas em relação a trabalhar os personagens, trabalhar os poderes deles, eles estão fazendo muito melhor do que a Marvel, mesmo entupindo seus personagens de poderes também. Mas resumo da ópera, eu acho sim que a cosmologia da Marvel tá uma bagunça, eles não sabem o que fazer com os personagens, porque por mais que os heróis estejam muito fortes, não tem vilão à altura pra bater de frente com eles, e eles acabam criando novos vilões super poderosos do nada, aí acaba bagunçando toda aquela hierarquia cósmica que era muito bem definida, e pô, o negócio tá tão caótico que eu vi uma cena do Galactus enfrentando o Thanos com as joias do infinito e o Galactus simplesmente venceu, o que pô, 5 anos atrás era uma coisa impensável. O Galactus é forte, mas não nesse nível, sendo que o Galactus passou os últimos 10, 15 anos apanhando pra todo
todo mundo. Então eu espero muito que a Marvel volte nos trilhos, aprenda a fazer quadrinhos novamente e não apenas aumente o nível de poder dos seus heróis simplesmente pra vender ou porque não tem conteúdo pra fazer histórias. Então eu espero ter respondido satisfatoriamente. Eu tô respondendo aqui de cabeça porque eu não tô com muito tempo pra produzir o vídeo, mas talvez eu até faça um vídeo relacionado a isso porque me fez pensar bastante quando eu tava na academia hoje de manhã. Mas outra pergunta curiosa que eu achei interessante é da @orlando1000homem8532, que é: você é o dono do canal Planeta Diário? Essa aqui eu parei pra responder com exclusividade, ele não perguntou no post que eu coloquei na comunidade, porque tem muita gente que me pergunta isso já tem uns bons meses. Galera, não, eu não sou dono do canal Planeta Diário, eu gostava muito do conteúdo do cara, eu não sei porque ele pausou, não conheço ele, nunca conversei com ele, mas cara, que conteúdo bom que era do canal Planeta Diário, eu gostava muito de acompanhar, principalmente quando ele falava da parte mística da DC. Mas não, eu não sou dono do canal e infelizmente o cara tá com o canal pausado, eu espero que algum dia ele volte para que voltemos a acompanhar no canal dele. Continuando com as perguntas, tem o @GabrielAlbino905 que falou o seguinte: primeiramente, seu canal é incrível. Segundo, como você consegue ter tanto conhecimento de tantos personagens e histórias, seja leitura ou pesquisa? É uma coisa muito extensa e muito competente. Tá de parabéns. Gabriel, primeiramente, obrigado pelo elogio. Você não tem noção do quanto que é satisfatório ver o nosso trabalho sendo reconhecido. Esse tipo de elogio ajuda muito a continuar. Valeu de coração. Mas respondendo a pergunta, cara, eu conheço tanto sobre HQs porque eu leio já tem muitos anos. Eu comecei a ler quadrinhos mesmo, com 13 anos. E no final de semana seguinte eu vou estar fazendo 23. Então já tem uma década que eu tô lendo quadrinhos. Mas antes de eu começar a ler quadrinhos, eu já tinha visto tudo relacionado a animações de super-heróis. Eu também comecei a acompanhar o universo cinematográfico da Marvel quando eu era criança, tava começando. E eu também lia bastante páginas na Wikipédia falando sobre os personagens, já que na época eu não sabia como ler quadrinhos. E assim, depois de 10 anos, não tem como você não saber de maneira profunda sobre alguns personagens, principalmente os meus favoritos, que é o Hulk, o Thor, Homem-Aranha, Superman, Batman. Então eu sei bastante coisa sobre eles. Claro que eu tô longe de saber tudo, meu conhecimento é muito menor que, por exemplo, do Thiago, que eu respondi o comentário dele aqui no vídeo, mas a maioria dos produtores de conteúdo conhece alguns sites que a maioria não conhece porque não precisa ter um conhecimento tão aprofundado de quadrinhos. Eu, por exemplo, conheço vários fóruns na internet falando sobre quadrinhos, e quando eu quero pesquisar sobre algum personagem que eu não conheço de maneira tão aprofundada, eu vou lá e verifico. Claro que eu não vou ficar com nenhum conhecimento aprofundado sobre aquele personagem só com isso, mas quando eu for produzir um outro vídeo, vou pesquisar novamente e aí eu vou saber mais sobre ele. Ah, e eu também trabalho com o YouTube, não só o meu canal, eu sou roteirista de um outro canal no YouTube maior. Eu não vou comentar qual canal que eu sou roteirista, até porque eu não sei se ele quer que eu fale, não quero ter problemas, mas eu tenho que estar sempre me atualizando para estar produzindo conteúdo para ele também. Sem contar que todas as minhas mídias sociais estão relacionadas a quadrinhos. No TikTok aparece resumos de história, no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque eu gosto, é um dos meus hobbies, por mais que eu não tivesse um canal no YouTube eu estaria acompanhando. Então no fim do dia eu consigo acumular bastante conhecimento sobre bastante coisa nos quadrinhos. Continuando com a próxima pergunta, que eu selecionei uma das duas feitas pelo Nameless Sama, que ele me perguntou o seguinte: você assiste animes? Se sim, quais? Então sim, eu assisto animes na mesma frequência que eu leio conteúdo de quadrinhos. Vai ser um pouco difícil listar quais eu acompanho, quais eu já acompanhei, mas pô, todos grandes eu já li, que é Dragon Ball, Bleach, One Piece, Naruto. Também tem os mais recentes, que é Frieren, Solo Leveling, já li alguns menos famosos, que é o Toriko, por exemplo. Apesar de eu não trazer conteúdo sobre animes aqui no canal, eu continuo lendo bastante porque é outro tipo de conteúdo que eu também gosto. Mas quando eu trago aqui pro canal, simplesmente os vídeos flopam, então vai ficar meio que por fora. E o @Hisoka032 me fez uma pergunta lá no outro post da comunidade que eu fiz, só que ele me fez 9 perguntas, e por uma questão de tempo eu não vou responder todas, apenas que eu selecionei as que eu mais gostei. E nossa, logo a segunda do cara já foi uma das mais complicadas de raciocinar e responder, que é: qual o seu stand favorito? E assim, eu gosto muito de Jojo, e eu gosto muito de universo onde tem os poderes, tem um sistema de poder que é muito versátil, e Jojo tem alguns stands que são exatamente assim. Então nesse sentido eu acho que eu gosto bastante do Gold Experience, e a galera gosta bastante dele porque ele é muito poderoso, mas no meu caso é só porque eu acho os poderes dele muito interessantes, e eu acho que dá pra fazer muita coisa com uma habilidade legal como aquela. E eu também gosto bastante do stand da Jolene, que vai nesse mesmo sentido, de poder fazer muita coisa, de ser muito versátil, apesar de eu gostar muito mais do Gold Experience. Eu não sou muito fã dos stands dos vilões, que a maioria é controle sobre o tempo, então, sei lá, não acho que dá pra fazer muita coisa, principalmente porque eles têm muita limitação. A segunda foi bem mais fácil de responder, que é qual o seu Pokémon favorito, e eu desde sempre gostei muito do Charizard, por mais clichê que isso seja, mas eu não tenho só um Pokémon favorito, eu acho que eu tenho um de cada tipo, mas eu não vou falar todos aqui não pra não comer muito tempo, mas com certeza o meu Pokémon favorito de todos é o Charizard. E eu fico muito triste porque a tipagem dele é horrível, não pode ver um Pokémon tipo pedra, não pode ver um Stealth Rock que o Pokémon já cai. Também perguntou qual o seu alien favorito de Ben 10, e eu aqui vou colocar o XLR8, que é o que eu gosto desde que eu sou criança, e poderes de super velocidade sempre foram muito atrativos pra mim. E por fim, ele colocou por que o Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra, é a melhor coisa que a Marvel já fez, e a outra pergunta muito simples de responder, porque aquilo é um desenho de verdade, e não uma propaganda dos cinemas. É um desenho feito com coração, e não simplesmente pra emular aquilo que nós vemos do universo cinematográfico, como foi a continuação entre aspas, né, como foi o reboot que eles fizeram da animação. É simplesmente uma piada de mau gosto a Marvel ter cancelado esse desenho para fazer aquele outro que veio depois sobre os Vingadores, que eu nem lembro o nome, vocês terem noção, e dar
daria muito bem pra eles colocarem em paralelo um ao outro, mas a Marvel decidiu fazer o que fez e perdemos a animação mais incrível que ela já fez até hoje. E o @Heitor Soares de Souza 4422 perguntou: na sua opinião, qual seria o final perfeito para os seus personagens preferidos, tanto da Marvel quanto da DC? E a outra que eu acho simples de responder, porque a maioria deles já tiveram finais que eu considero perfeitos, só que a Marvel foi lá e desfez. Pra mim, o final do Hulk na série Immortal Hulk, pra mim é o final perfeito do personagem. Eu acho que a Marvel deveria ter parado com o Hulk ali por alguns anos, pelo menos, porque é um final muito bom. O Thor destruindo o ciclo do Ragnarok também pra mim é um final excelente. O Superman 1 Million também é um final digno para o personagem, mesmo que ele não morra, não fique aposentado, mas ainda assim é um final muito bom. E aí eu acho que os únicos que sobrariam seriam Batman e o Homem-Aranha, mas aí é muito simples também, seriam eles aproveitando a família e passando o manto para outro personagem que seja seu pupilo. O Homem-Aranha poderia fazer isso com Miles, que meio que já é o Homem-Aranha oficial da Marvel, e o Batman com qualquer um dos Robins que ele escolher. E por fim eu vou responder o @SamuelSerra8742, que ele perguntou quais são os top 5 Hulks mais fortes. E aqui eu vou falar na minha opinião. Eu não vou colocar eles do mais fraco ao mais forte, mas pra mim seria o Clã, o Professor Hulk, o Hulk com a Força Enigma, o Immortal Hulk e o Hulk Diabo. Ah, e também vale colocar o Titã, por mais que você tenha me pedido só 5, eu acho que esses 6 são os mais fortes. E claro, deve ter alguma outra versão do personagem que seja extremamente poderosa e eu tô me esquecendo, mas igual eu falei, esse vídeo aqui não é roteirizado, não é pra eu pensar tanto, é pra eu fazer um vídeo mais simples e falando aqui na hora pra conversar com vocês. Mas enfim, eu vou acabar elaborando muito se eu ficar pensando demais e não vai dar pra responder todo mundo aqui no vídeo, porque como eu comentei exaustivamente durante o conteúdo aqui do vídeo, eu não tô com muito tempo, foi pra ser um conteúdo mais rápido mesmo. Mas caso vocês curtam aqui o vídeo, talvez eu possa criar um quadro no canal que seja só pra responder comentários, ou fazer isso em formato de live, já que fazer em formato de vídeo custa um bom tempo também. Mas pra finalizar, eu queria novamente agradecer todo mundo que me acompanha, todo mundo que tá sempre comentando nos vídeos, mesmo que não seja pra responder em vídeo. Eu espero muito que vocês continuem gostando aqui dos conteúdos que eu pretendo melhorar cada dia mais. Eu tenho muitos planos aqui pro canal, eu espero ter cada um de vocês me acompanhando pra ver o quão longe nós podemos chegar. Mas esse foi o vídeo de hoje. Coloca aí embaixo nos comentários se você quer mais vídeos assim de responder nos comentários, ou se você prefere que seja em live pra poder acompanhar ao vivo. Se gostou, não esquece de deixar um like aí embaixo. Valeu e até a próxima.